Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais um episódio do Boteco de Marketing. Eu sou o Guilherme Conter e, como sempre, temos a nossa querida co-apresentadora Luísa Barvinski. Olá, Luísa, tudo bem? Olá, tudo bem? E vocês, minha gente? Bem-vindos a mais um episódio do nosso Boteco de Marketing. Esse é o nosso episódio 013 e a gente até pode dizer que é quase uma terceira temporada aí da nossa empreitada no mundo dos podcasts, né? A gente fez uma pequena pausa entre o último episódio e esse, né? Organizar as coisas, organizar novos assuntos, tudo para trazer coisas ainda mais legais para vocês, né? Exatamente, então também reunindo aí novas pautas, tentando reunir novos convidados também, né? Exatamente. E assim, a gente tem uma programação bem legal de convidados para os próximos episódios, né? Mas enquanto esses episódios não chegam, hoje a gente vai falar de um assunto que é fundamental para o marketing, né? Não só para o marketing, mas tudo na vida, né? Tudo na vida. Se você pode medir, você pode melhorar, né, Peter Drucker? E o negócio é o seguinte, né? Como que a gente vai escolher as métricas e as nossas métricas mais essenciais, né? Os nossos KPIs. Exatamente. Muita gente, mesmo antes do marketing digital, né, aspas aí, sempre tentava medir o sucesso do marketing, o que nem é sempre muito fácil, né? Exatamente. Tradicionalmente fazia as pesquisas de opinião, né, top of mind, tem uma série aí de métodos para medir se o marketing está dando resultado ou não. Na era digital, se é que podemos chamar assim, a princípio ficou um pouco mais fácil, né? Você tem aí uma série de ferramentas que vão contar uma série de coisas, mas precisamos ver exatamente o que a gente pode medir, como que a gente faz isso, o que deve ser medido, né? Exatamente, mas antes da gente partir para o nosso tema, eu acho que a gente deve isso ao público. O que a gente tá bebendo? Ó, aqui tem um rabo de galo. Qual rabo de galo é esse aqui? Esse rabo de galo chama-se Aperol Spritz, um tradicional drinkzinho feito com o licor, né, meio bitter, né, alaranjado Aperol, um pouquinho de clube soda. Mais novo do Campari. Exatamente, um pouquinho de clube soda, um pouquinho de espumante, fundamental pro Spritz aí. Exato. Então... E uma bela meia fatia de laranja aí pra dar aquele chablau no seu coquetel, certo? Embora hoje não estamos tomando na taça, e sim num copo old fashion, bonito, novo, que pegamos aí, né? Então você pode servir no copo que você quiser, desde que, assim, até se você quiser servir naquele teu copo de requeijão do Scooby-Doo que você ainda tem, beleza, o importante é que você faça o coquetel, experimente aí na sua casa, as proporções. Então vai 30 ml de Aperol, pode ser aí 60 ou 90 do espumante, vai depender do quanto você gosta do espumante, né? Tem receitas aí que tem essa variação de 60 ml ou de 90 ml de espumante. E aí mais 30, né? Mais 30 ml de clube soda, tá? Então, clube soda é a famosa água com gás, né? Exatamente. Se você não achar clube soda de verdade, né? Nem sempre é tão fácil de achar, nós temos achado, e às vezes, a mais fácil do mercado é a Schweppes, né? A latinha preta lá, da clube Schweppes. soda. Que tem um pouquinho mais de gás, né? Então dá esse charme assim pro drink. Mas uma boa água com gás resolve numa boa, tá? Exatamente. Mas enfim, então, depois de escolhido o nosso drink, hoje é uma coisinha mais light, mas ao mesmo tempo laranjado, né? Que é o Aperol Spritz, já que vamos falar de Google Analytics também, por que não? Uma homenagem ao Google Analytics, a gente escolheu um drink laranjado. Exatamente. Então, o nosso assunto de hoje, como a gente falou, métricas e KPIs, acho que a gente vai começar definindo, né, a famigerada ou famigerado KPI, né, o Key Performance Indicator. E o que quer dizer isso? Traduzindo aí. O indicador-chave de desempenho. Muito que bem. Se você tem várias métricas, tem várias maneiras de medir o seu resultado, quais são os principais, né? Então, esse seria a KPI. Você pode medir muitas coisas? Pode medir muitas coisas. Mas o que é essencial ser medido? Sem aqueles dados, sem aqueles números daquela métrica específica ou daquele dado específico, você não consegue avançar na tua análise e ver se realmente está tendo um retorno, né? E eu acho que acho não, né? É importante a gente definir KPIs porque, primeiro, a gente tem um universo gigantesco de dados para né, escolher e analisar. E isso também acaba confundindo muita gente, né? Você vai ver que o cara
se depara ali com 1 milhão de dados, porque o Analytics cospe ali para ele uma tonelada de dados, daí vem o Instagram, vem mais uma tonelada de dados, e assim vai. Toda plataforma que a gente usa tem umas 500 coisas de dados para a gente analisar. Acho que a mágica de você ter os teus KPIs é você saber escolher o que é importante, né? Então é por isso que a tradução seria indicadores-chave de desempenho, né? Exatamente. Então a gente ter, assim, saber o que é importante no meio disso tudo, né? Isso vai variar da tua estratégia, da tua empresa, até mesmo, de novo, não estamos só falando do marketing digital, vamos abordar mais isso aqui hoje, porque é o que a gente trabalha mais, né? Mas enfim, desde você ter lá uma pesquisa de opinião, uma pesquisa de branding, que seja, né? Como é que tua marca está sendo percebida, se o teu NPS, por exemplo, né? Net Promoter Score, né? Uhum. Então, uma série de indicadores que vão dizer se até a sua estratégia lá, não sei, se você colocou um outdoor lá, como é que você poderia medir isso? Há várias maneiras para diferentes táticas de marketing, né? Sim, sim. Obviamente, de novo, vamos focar mais no digital, mas enfim, tentar diferenciar nesse universo de ferramentas e métricas e números. Acho que um bom exemplo que você falou das redes sociais, das mídias sociais aí, sempre no começo era aquele número de likes, né? Assim, porque é a coisa que era mais superficial, né? A coisa mais fácil da gente medir. Então, beleza, você começa aquela camada mais básica e aí você vai, né, trazendo um pouco mais de complexidade. O problema é que muita gente fica só no básico e morre de medo do que que seria o próximo passo, né? Fala, não, aí já ficou difícil. Se eu pegar e dividir o total de likes pelo alcance, aí eu não consigo mais pensar. Porque o que é de você dividir o total de likes pelo alcance daquela publicação? É você ter a taxa de engajamento, Exatamente, né? Daquela publicação específica. Então, aí, quando você começa a combinar métricas diferentes, você acaba entendendo que elas podem lá na frente, dependendo do grau de relevância e alinhamento com o teu objetivo de negócio, elas podem se tornar um KPI, né? Exatamente. E acho que o exemplo é ótimo também para a gente lembrar que não existe só um KPI. Ah, sim. Porque o meu KPI é vender, é ter dinheiro, é ter receita. Tá, beleza, mas isso é de todo mundo, né? Você e mais uma galera, né? Mesmo se você for uma ONG lá, sem fins lucrativos, você precisa de uma receita, de uma entrada. Isso, a captação de receita ainda é Enfim, um então, KPI, né? mas então não seria essa a KPI. Esse é o objetivo do teu negócio, mas como que você mede se a sua estratégia, especificamente de marketing, que é o que nós estamos falando aqui hoje, realmente está ajudando o seu negócio, né? E para isso, acho que é uma combinação de métricas, não somente uma, né? Porque muitas vezes você vai ver um número sozinho, sem ver esse cruzamento de dados ou sem esse contexto, né? Vamos dizer que só tem uma KPI lá de tráfego para o teu site, mas você precisaria cruzar, por exemplo, com outros fatores, sazonalidade. Não chega a ser uma KPI, mas, enfim, a questão de você dar um contexto para esses números, para você cruzar essa informação com outras, para realmente poder ter uma base de comparação, né? Sim, não, e tem uma coisa que eu sempre gosto de falar quando a gente está discutindo dados e tal, é que o número, ele não brotou na tua tela magicamente, né? E tem um porquê daquele número tá ali. E quando a gente vai entender quais são esses porquês, aí a gente começa a olhar a origem desses dados. A origem dos dados é o Facebook. Beleza, parabéns. É o Instagram. Tá. Isso é onde o comportamento está acontecendo. Todo dado que a gente tem nessas plataformas, eles são reflexo de um comportamento de alguém, né? Então, quando a gente está definindo KPIs, a gente, na verdade, está separando, está fazendo uma seleção dos comportamentos que são mais relevantes para o meu negócio, né? Então, eu estou tentando quantificar comportamentos que o meu público pode ter, enfim, né? Com esse objetivo aí da gente montar uma estratégia mais assertiva em relação ao que a gente está vendo, né? Então, tentar mapear o passo a passo desses caras a partir dos números que a gente está vendo que refletem esse comportamento do cara, né? Sim, até mesmo uma KPI, vamos dizer que você tem um projeto de UX lá, de você fazer uma melhoria de usabilidade do teu site, né? Vamos mudar a capa do site, vamos mudar o menu de navegação do site. Você, obviamente, precisa ter algum tipo de métrica essencial ali para medir se deu certo ou não. Primeiro, por que você quis mudar? Segundo, como é que você vai ver se essa mudança deu resultado? Qual que era o teu resultado esperado? Era que as pessoas clicassem mais? De repente, clicar menos pode ser melhor.
né? Menos Sim. passos para chegar num conteúdo específico. Exato. Né? Às vezes, o meu mapa de calor de cliques mostrou mais cliques. Isso é bom ou ruim? De novo, a gente precisa cruzar com alguma outra informação. A Luísa falou de comportamento, né? Uhum. Para ver se isso, de fato, está trazendo algum benefício. Acho que, além de tudo, assim, acho que uma coisa que acaba dando um pavor na galera, assim, de forma geral, quando a gente fala em dados, é justamente a falta desse objetivo chave, vamos colocar assim, né? Um objetivo maior, né? O que a galera do Growth Hacking acaba chamando de North Star Metric ali, né? Então, o negócio é você entender, beleza, eu tô fazendo isso para quê? Qual é o meu objetivo lá no final? É ter mais cliente? É melhorar a experiência desse cliente? Sabe? Então, tentar definir qual é o teu objetivo lá na ponta, e aí as métricas que são relevantes para isso acontecer, a gente vai decompondo, né? Então, tentar fazer uma engenharia reversa aí. Então, entender, tá, beleza, o que eu entendo como sucesso para o meu negócio? E cada negócio vai ter uma coisa diferente. É bem comum a gente ver por aí aqueles pacotinhos de KPI, pacotinhos de métricas para serem analisadas. Não está errado a gente fazer isso, tá? O que está errado é adotar isso como uma verdade absoluta e você não tentar adaptar isso para o teu negócio, para a tua realidade. Porque vamos supor, lá na empresa do Guilherme tem uma série de dados que eles analisam que pode ser que na minha não faça sentido, porque a gente, sei lá, ele vende peças automotivas e eu vendo pão, sabe? Então não faz sentido a gente comparar certos comportamentos e algumas formas da gente trabalhar, né? Então, eu acho que até para a gente dar um passo aí adiante nessa história, né? Eu acho que é legal a gente pensar assim, o que é possível da gente medir, o que deve ser realmente medido, né? Eu não sei como que você faz esse tipo de coisa. Enfim, né, só para a gente fechar esse assunto, de fato, a gente precisa ter a meta bem clara, né, o seu objetivo lá bem claro e as metas bem claras para saber o que deve ser medido, né? Então, ok, todo mundo quer vender mais, ou quer ter mais receita, ou quer ter mais downloads lá do seu aplicativo, ou conversões do teu serviço. Beleza, então, como que a gente vai medir? Mais tráfego para o meu site? Não necessariamente vai te ajudar. Exato. Você pode ter menos tráfego e um tráfego mais qualificado, né? Então, muitas coisas são possíveis de serem medidas. Eu sempre uso esse exemplo, não vou ficar me enrolando aqui com isso, mas, né, um exemplo da IAB Brasil, lá que eu tive quando trabalhei em São Paulo uma época, lá tive a oportunidade de participar de alguns comitês lá, que chamavam comitês e métricas, por quê? Porque eles reuniam vários representantes de várias empresas de mídia e agências, né? Então tinha gente desde a mídia tradicional, do SBT, por exemplo, ou gente do próprio Facebook, no caso lá, né, no IG, enfim, portais, para tentar definir um padrão, até para que você, né, trabalhe com os anunciantes, porque o anunciante vai querer, como é que eu entendo se o teu site está sendo bastante visto ou bastante utilizado, enfim, para vender. E ele quer saber o que ele está comprando, né? Exato. Mas enfim, sem entrar nesse mérito, mas eles fizeram lá não sei se já está atualizado hoje, mas fizeram várias métricas de o que era possível medir na web versus o que não era. Então, por exemplo, a percepção de marca era uma coisa que não existe uma ferramenta que meça. Você precisa, de fato, perguntar para algum cliente. Né? Exatamente. Então, muitas questões subjetivas, vamos dizer assim, do consumidor, você ainda precisa fazer uma pesquisa, de fato, com essas pessoas. Sim. Pode até ser por um formulário digital, por e-mail, pode até ser, mas de algum momento você vai precisar que essas pessoas ativamente respondam, né, algumas perguntas. Então, cuidado com isso de saber, as pessoas estão gostando do meu conteúdo porque passaram mais tempo na minha página. Não necessariamente. Não necessariamente. Então, o exemplo que o pessoal sempre dá, esse negócio da taxa de rejeição, lá, o bounce rate, é que às vezes se você tem uma informação simples que precisa ser passada, um número de telefone, um endereço, por exemplo, e a pessoa demorou demais para encontrar, né, ter passado mais tempo não é um indicador de sucesso, né? Então... acho que é legal a gente dizer isso, porque vale, assim, a galera pensa, quanto maior, melhor o número. Não, essa métrica, né, esse indicador, a taxa de rejeição, quanto menor, melhor, né? E aí a gente começa a entender também se ela for muito baixa também, tipo 2%, com certeza tem alguma coisa errada com o teu site.
Exato. Tem algum problema técnico com o as teu questões site. técnicas que é bom ficar alerta, né? Então, Sim, você tem... Claro que dependendo do teu setor, nós estamos falando de marketing, mas de repente lá para um setor de TI ou de dados lá, de monitoramento do administrador do seu sistema lá, o tempo de permanência do servidor no ar é uma métrica importantíssima, né? exato. E assim, eu acho que é legal a gente também entender esse processo, né? E aquilo que eu vinha falando, né, de que cada negócio vai ter o seu conjunto específico de métricas, porque cada necessidade é diferente, né? Você falou agora o tempo do servidor no ar, né? E isso é importante para você saber que, beleza, para a galera de marketing não faz tanta, quer dizer, afeta, né? Mas não é um indicador que a gente vai ficar olhando, né? Mas para a galera ali, para o departamento de TI, cara, isso é essencial. Então, cada um vai ter seus KPIs conforme suas atividades. E aí, quando a gente vai pensar, por exemplo, em SaaS, né, Software as a Service, que a gente vai analisar métricas internas de uso da plataforma, etc., é você saber rastrear as atividades, os comportamentos certos do teu usuário dentro do teu aplicativo, da tua ferramenta, enfim, também vai te trazer alguns dados que não são só dessa camada de aquisição do usuário, né? A gente também tem que olhar para outras camadas dentro do nosso funil todo, nessa jornada de experiência do usuário, né? Por exemplo, métricas que ajudem a gente a trabalhar melhor a retenção. Então, por exemplo, quando que eu vou ter esses sinais de que o usuário está deixando de usar o meu serviço, né? Então, a gente criar essas flags, deixar isso bem claro, já para saber, por exemplo, se o cara vinha utilizando minha ferramenta 2, 3 vezes na semana e, de repente, ele diminuiu esse uso para uma vez na semana, opa, eu já tenho que entrar com alguma intervenção, nem que seja a minha equipe de CS ou vou trabalhar com algum disparo de e-mail, alguma notificação, para tentar reverter esse comportamento. Então, a gente começar a entender que os números que estão na nossa tela não são números absurdos ali que surgiram do nada, né? Eles estão, de novo, eles estão entregando, né, e dando sintomas de comportamentos específicos das pessoas, né? Não, perfeito. Esse exemplo é bem interessante porque, por exemplo, vamos dizer, até, né, uma experiência recente que eu tive com o SaaS, você tinha lá muito focado, por exemplo, o número de pessoas que fizeram o trial da ferramenta, né, o período de testes da ferramenta. O número de pessoas que estão se cadastrando para fazer esse teste está aumentando, que legal. Só que aí quando você ia analisar, digamos, de novo, cruzando com outra métrica, você via que boa parte dessas pessoas faziam o trial, mas não usavam a ferramenta. Então, só se cadastravam, mas não chegavam a passar da primeira tela do tutorial, por exemplo, né? Então, quantos desses trials de fato eram qualificados, né? Aí é que a gente vai começar a fazer essa limpeza, né? Aí é engraçado também, né? Porque daí a galera fica, tá bom, beleza, entendi isso. Agora, em qual ferramenta que eu vejo esse tipo de coisa? Inúmeras ferramentas, né? Você vai ter que ter um cruzamento. Às vezes só o teu Google Analytics não vai te responder tudo, por exemplo. Exato. Por questões técnicas, mesmo que esteja implementado corretamente, né? A gente precisa entender primeiro, interpretar a métrica que está lá. Às vezes a própria tradução, a pessoa está vendo lá o analista em português, tem uma tradução que induz a um pensamento que nem sempre é o correto, né? As pessoas não entendem a métrica em sua essência. Tivemos muitas sessões, então, muitos visitantes, né? Não, calma, você tem usuários, que na verdade ainda são browsers, né? Cada navegador. Acho que vale explicar isso, né? Exato. Qual que é a diferença de uma sessão para um visitante? Por que não é a mesma coisa? Antigamente o que é um usava browser, né? Exato, navegador. Então, se você abriu no Chrome do seu notebook, né? Versus o Chrome do seu celular. Mas eu estou logado nos dois. Ok, teria como tentar medir isso com maneiras, técnicas, mas para o padrão não. Para o padrão você entrou em 2, 3 dispositivos diferentes, por navegadores, internet diferentes, vai contar como 3 usuários diferentes lá na ferramenta. E até mesmo no mesmo dispositivo, né? Se você, por exemplo, tá no seu computador, abriu um site no Chrome, no Safari ou no Firefox, vai contar 2, 3 vezes. Quanto mais navegadores você for abrindo, vai contar. Então, né? a KPI, no caso, já que estamos falando disso, também tem que passar pela correta interpretação do que está sendo medido. Não dá para medir tudo. Então, né, um exemplo recente também, vamos fazer webinars. Agora está na moda os webinars, né? Quantas pessoas assistiram o webinar? No caso, estava fazendo no YouTube, você tinha uma métrica do YouTube versus a métrica, por exemplo,
uma outra métrica de cadastro lá, que essas coisas não necessariamente se conversavam. Exato. Então, às vezes, vai existir esse gap, esse buraco ali de informações que faz parte. Não existe uma métrica perfeita que meça tudo, né? Até o próprio Google coloca isso como desafio, né? A questão da atribuição, né? Então, a gente saber de onde veio, etc. Esse também é outro desafio que a gente tem, né? E eu acho que é interessante a gente também entender essas necessidades, né? Voltando um pouquinho naquele ponto, né? Onde que eu vou ver isso tudo? Cara, cada vez mais a gente está indo para plataformas que possam unificar bases diferentes de dados. O que quer dizer isso? Você ter dashboards, né? Painéis que vão te informar cruzamentos de diferentes coisas, né? Então, Sim. por exemplo, se você é curioso e gosta de ficar brincando com essas coisas, recomendo muito que você dê uma olhada no Google Data Studio, tá? É uma ferramenta gratuita que você pode brincar com diferentes fontes de dados e ter essa visualização. Então, por exemplo, eu quero cruzar informações de anúncio de Facebook Ads, por exemplo, Instagram Ads, e ver quanto isso refletiu em vendas no meu e-commerce. Ou eu quero ver o quanto isso refletiu em alunos ativos dentro do meu ambiente de ensino online, né? Então, eu posso fazer diferentes cruzamentos para enxergar esse tipo de coisa. Agora, se você não quer nada disso, amigo, Excel continua valendo muito a pena, tá? É verdade. Não, o dashboard, esses painéis, às vezes são romantizados, né? São super valorizados, as pessoas adoram criar essas coisas. Eu acho que são fundamentais, sim. Mas às vezes o processo de criação passa muito um pouco do que a gente falou agora. Muito por o que a gente falou agora. E, primeiro, não somente o que é possível medir, mas se realmente devem ser medidos. Exato. Aí tem outro grande exemplo que a gente sempre usa em aula, em curso, aí, que é o do Avinash Kaushik lá, que é digamos, é o evangelista de dados do Google lá. Não sei se nem se continua no Google, mas tem um blog dele, que um dos posts aplique o teste das 3 camadas de daí, né? 3 layers of so what. Por quê? Porque às vezes você tem uma métrica lá que parece legal no início, mas se você questionar, né? Tá, mas e daí? Por que eu preciso ver isso? Você acaba vendo que essa métrica não é tão importante. Ou Exato. sozinha, pelo menos, ela não faz muito sentido, né? Uhum. Então, na hora de montar um dashboard, cuidado com também o que a gente chama das métricas de vaidade, né? A gente falou lá. Ah, sim. Ter muitos likes. Beleza, mas só isso não quer dizer nada. Você pode comprar likes, ter uns likes russos lá, ter um seguidor russo que não serve pra nada. Pode. Exato, já vi acontecer isso na prática, em muitos casos. Né? Essas métricas estão lá porque algum chefe pediu, algum gestor pediu e acha legal mostrar para os outros, ou porque de fato aquilo lá traz algum benefício útil e prático, né? Exatamente. E também tem aquelas coisas assim, né? Tem outras plataformas, né, pra galera que curte também. Aí, pra quem já é mais técnico, tem um departamento de TI aí que pode montar, que é o Metabase, né? Metabase você pode conectar diferentes bancos de dados aí, diferentes fontes, ele é mais personalizável, né? Mas aí você cai também assim, o que eu quero dizer, não interessa qual ferramenta você vai usar, né? O negócio é você conseguir limpar mesmo esse fuzuê de informação que tem e começar a olhar, né, e reportar aquilo que de fato interessa. Porque muitas vezes você pensa assim, beleza, tem um dashboard. Massa, agora você tá vendo os mesmos números que não serviam para nada agora em forma de gráfico. Isso. Então, tipo, eles estão tão lindos os gráficos. Bonito, colorido, com sombrinhas e não sei o quê. Mas continua não te mostrando a informação que você deveria ver, né? Tem que tomar esse cuidado justamente para não transplantar os dados de um lugar para o outro, só deixá-los mais bonitos. Mas você continua vendo, se o teu dashboard lá, se o seu painel não está fazendo um cruzamento, por exemplo, dados que não estejam no Analytics, algum dado interno de faturamento da empresa, ou algum dado do teu CRM lá, por exemplo, né? Num dashboard você conseguiria fazer esse cruzamento. Tem o Data Studio, tem o Tableau, tem várias ferramentas que fazem esses painéis, né? Agora, se você só está, digamos, resumindo o que está no Analytics, o próprio Analytics tem lá uma maneira de você fazer um relatório personalizado lá. Sim, né? sim. Então não precisaria para isso. Os dados próprios ali, né? Outra métrica que eu acho que de vaidade, que me incomoda muito, às vezes as pessoas adoram olhar, e depende muito da situação, é lá os dados em tempo real do Analytics. Olha, tenho 49 pessoas no meu site agora. Tá, mas e daí? Volta o testezinho. Você está fazendo algum evento ao vivo? Teve uma promoção? Você divulgou uma campanha em algum lugar, na TV, em algum lugar? Será que não é tráfego de bot russo também? Pode ser uma série de coisas. Então, às vezes você está vendo aquele número variar ao longo do dia, mas ele te mostra só uma fração do teu resultado, né? Exato. Será que o compilado do dia, no dia seguinte lá, não vai ser muito mais útil?
Ah, mas vai servir para ver se o site caiu. Tá, mas aí tem outras maneiras de ver isso, né? Então, de novo, cuidado com essas métricas de vaidade, que ele tem um número grande piscando na tela, Uhum. mas que na prática não te ajuda muito. E também a gente saber que tem circunstâncias, né? Então, por exemplo, você tem um e-commerce e tá no meio de uma Black Friday, Exatamente. acompanhar esse volume de tráfego é importante pra caramba, né? Você saber como é que tá o movimento, quantas vezes o cupom foi aplicado e tal. Beleza, isso é essencial, mas assim, saiba que em outros momentos, né, fora de uma Black Friday Dia a ou dia, alguma normal, ação, assim. pode ser que isso não seja tão relevante. E até se a gente for aprofundando um pouco mais o próximo passo, além de você ter um visitante, né, se esse cara for um lead, você acompanhar o volume de leads que está chegando no teu site só por acompanhar, também é métrica de vaidade. Serve para dizer, que lindo, tô gerando um monte de cadastro. Mas será que esses cadastros são efetivos? Será que isso reflete em cliente lá no final do mês? Ou no final de semana? Não sei como é que é a tua janela aí, né? Mas a gente tem que começar a olhar, beleza, né? De novo, e daí, né? O que isso significa? Então não é só gerar lead, é gerar lead qualificado. Opa, então aí eu tenho mais uma camada de informação que não tinha antes, né? Perfeito. Não adianta gerar uma planilha gigante de contatos lá de leads, de e-mails, de telefones, se você não qualificou, né? Então, Isso. você começa a executar uma campanha de captação de leads sem ter essa estratégia de qualificação antes, ou sem saber exatamente o que é a tua qualificação, está gerando um esforço à toa, né? Exato. Ok, posso qualificar depois. Legal, mas assim, você está pulando etapas sem necessariamente saber onde que você quer chegar, né? Uma coisa é você, assim, beleza, nunca fiz, é a minha primeira rodada piloto aqui, eu quero saber como é que vai se comportar. Tudo bem, né? Você fazer umas 2, Sim, 3 claro. tentativas aí para ver como é que a coisa acontece. Agora, a partir do momento que você já fez essas tentativas e você ainda não criou uma régua de qualificação, aí você começa a ter problemas, que vai enchendo a tua base com uma galera que não tem nada a ver, e aí você, para qualificar depois esse pessoal, você já vai começar a queimar cartucho, né? O que eu digo com queimar cartucho? Mandar para uma base talvez grande aí, né? Vamos supor 30 mil e-mails de uma vez, algum tipo de tentativa de qualificação, tipo um formulário, uma levantada de mão, alguma coisa assim, para ver se esses caras respondem algum estímulo, né? Que é coisa que você deveria ter pensado lá no começo. Assim, dá para arrumar? Claro, dá para arrumar, mas tem seu custo, né? E também se só continuar executando o tempo todo sem parar para analisar corretamente esses dados, né? Ah, sim. Poxa, como é que. Ainda mais, por exemplo, se não tiver uma ferramenta que integre tudo isso. Eu tô pagando um disparador de e-mail mais barato porque é melhor. Mas, ok, você está vendo a taxa de abertura lá? Nós estamos vendo como é que está o comportamento desses clientes, estão recebendo uma série de e-mails. Está caindo na caixa de spam deles? Esses e-mails já eram contatos antigos de algum outro Uhum. evento que você fez? Né? Então, esse cruzamento, de novo, volta para isso, né? Uma métrica Uhum. sozinha, ela não te conta a história inteira, né? Exato. Isso é fundamental, inclusive, na hora que a gente vai fazer um relatório disso aí, por exemplo, não somente análise. Também, Até. inclusive, até, só desculpe, mas Hã? entender para quem que está sendo feito esse relatório, ou quem que vai olhar Isso. esses dados, né? Porque é uma coisa, assim, até legal, né, acho que vale trazer uma figura importante em nossas vidas, que é o nosso querido orientador do mestrado, o professor José Carlos Corello, Ele. né, ele mesmo. Ele orientou a minha dissertação, a dissertação do Guilherme, esse homem é um santo. Sim. E um abraço, Corello. Obrigado, Corel. Se estiver ouvindo, um abraço. Se não estiver ouvindo também, um abraço também. Também. E acho que uma coisa que eu achava muito legal que ele sempre dizia pra gente nas orientações era que história que você vai contar com os teus dados, né? Então, Perfeito. você tem lá um monte de coisa, assim, uma penca de coisa que você coletou, pesquisa mesmo que as pessoas responderam, você tem dados secundários que você pegou aí de outras fontes e tal. E agora, o que você vai contar? Qual é a história que você vai contar com esses dados? Para quem você está escrevendo essa dissertação? No caso, eu estava escrevendo para minha banca, né? Então, conhecendo mais ou menos quem estava na minha banca, eu já sabia, olha, o professor tal tem uma característica assim, 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 então eu vou, né, tentar contar a história da forma mais coerente possível, sabendo também o viés dessa pessoa, né? Agora, claro, a gente não tem condição de fazer tudo sempre sob medida, né? Mas pensando assim, quem vai ver esse meu relatório no final do mês? É o CEO? Tá bom. Então eu vou fazer da forma mais resumida, porque ele não tem muito tempo de ver, é mais mastigado, dizer, Exato. olha, o que aconteceu assim, 3 pontos e é isso, sabe? Um tweet você resolve. É meio que uma sacanagem fazer isso? Claro que sim, porque, né, você tá tentando achatar os dados, super simplificar uma história. Mas ainda assim você tem que chegar e contar na versão mais resumida possível o que rolou.
Então, assim, deixa essas camadas mais, vamos dizer assim, detalhadas, né? Para quem consegue botar a mão na massa para resolver. Agora, quem é o tomador de decisão lá na ponta precisa saber o que aconteceu, por quê e como ele resolve, né? Você leva algumas opções de como Já resolver. leva uma solução, né? Exato. Não só, então, um erro comum que a gente vê em relatórios, seja por falta de tempo, seja porque alguém pediu daquele jeito, sem pensar no todo, o que muita gente acaba fazendo é copiar e colar, né? Eu vou pegar os dados do Google Analytics e colar num PowerPoint lá, ou numa apresentação do Google. É bem comum isso, né? Mas ficou mais resumido. Eu falei, tá, mas cadê E tua daí? análise? O que que você está mostrando com isso? O que que eu ganho olhando aqui, isso aqui, ao invés de entrar direto no Analytics? Não, mas às vezes a pessoa não sabe mexer, não tem tempo. Tá, mas não interessa, você não agregou nada naquilo, né? Isso é uma coisa que eu venho brigando, acho que já faz aí uns 8 anos, mais ou menos. Porque, né, vindo assim, desde trabalhar nas próprias agências, ou fazendo consultoria, ou dentro das empresas, uma coisa que me incomoda até hoje é isso, sabe? Você ser um copia-cola de dashboard de ferramenta, né? Então, cara, se eu quisesse ver esse número sozinho, eu vou lá, eu olho o número, olhei, né? Agora eu quero que você me conte o que está acontecendo, né? É para isso que a gente tem um cargo chamado analista. O analista é o cara que analisa. Não sei se vocês sabiam, assim. As pessoas esquecem que esse nome desse cargo aí, né? Não é só para executar coisa, né? Exato. Então, você entender o todo, você fazer essa ponte entre o que está acontecendo lá, está sendo medido, versus soluções práticas, soluções viáveis que você pode propor, que a empresa pode tomar, né? E tem uma coisa também que eu acho importante, assim, né? Vamos também não só jogar o analista na fogueira, mas vamos entender por que ele tá na fogueira, né? Vamos analisar o caso do analista, né? O que acontece na realidade? O analista é o cara que deveria ser pago para pensar ali, olhar o que está acontecendo e ali, num tempinho, executar o que deve ser executado, mas o cargo dele é analisar. Tá. O que acontece? A galera pega lá um analista de marketing digital, soca ele de coisa para executar e ele não tem tempo de quê? De analisar. Então, ele não consegue te explicar por que está acontecendo. Ele também não consegue parar e documentar uma estratégia para poder te explicar o que está acontecendo. Então, isso, sim, são duas coisas que eu sempre digo. Um bom relatório depende de um bom planejamento. Se você anotou o que você estava fazendo, por que você estava fazendo, onde você fez e com qual objetivo, enfim, né, o porquê, fica mais fácil de você peneirar depois o que vai ser medido. Você já tem a expectativa do que deveria acontecer. Então, um bom planejamento é uma base de um bom relatório, né? E é uma sacanagem que acaba acontecendo em vários segmentos aí, porque o cara não tem tempo de planejar e você cobra um relatório dele e o máximo que ele vai conseguir te entregar de fato é número atrás de número sem análise, porque ele não teve nem tempo de planejar o que foi feito. Então, aí a gente tem o problema na entrada e na saída do processo. Isso muitas vezes acontece por causa da própria cultura das empresas, né? Exato. Que às vezes os gestores, os líderes estão acostumados a receber um monte de dados, ou cobrar, tem que ter dado o tempo todo, tem que ter relatório todo dia, tem que ter um dashboard na televisão lá piscando, mas nem eles sabem, às vezes, por que está sendo pedido isso, né? Claro que algumas coisas mais tradicionais, sim, mas às vezes entra no marketing digital, o pessoal acha que, primeiro, pode medir tudo, mas nem sempre você deve, né? Você pode medir tudo, mas tem que saber o que, né, desse tudo. Exato, daí no próprio blog lá do Avinash, das 3 camadas de daí, por exemplo, ele lida lá, ele fala sobre tipos de lideranças diferentes. Então você tem o líder que vive numa bolha, que nunca chegam notícias ruins para ele, o que é péssimo, né, para todo mundo. Você tem o líder que vai questionar tudo, então você como analista, você precisa sempre ter uma base sólida de argumentação, mas sempre ele está questionando tudo que está lá, ou questionando por que esse dado não pode ser medido, ou por que foi medido dessa maneira. Que, de novo, é um questionamento saudável, até o ponto que isso acabe atrapalhando mais, né, a discussão sobre métricas, a captação dessas métricas, duvidando, né, mais do que a própria ação que poderia ser tomada. Né? Então, esse ponto de quem que vai ver esse dashboard, quem que vai ver esse relatório, quem que definiu essa métrica. Às vezes o analista definiu a métrica que ele acha que é importante, mas o gestor lá tem uma outra ideia. Né? Ou, por exemplo, você tem lá empresas versus agências, né? Alguma agência pode querer empurrar um relatório para mostrar serviço, ou o contrário. A empresa está pedindo um relatório porque acha que aquilo é o mínimo que tem que ser entregue, só que chega o relatório no e-mail e ninguém lê.
Exatamente. Muito comum isso, né? Então, Muito comum. na agência, nós que já trabalhamos em agência também, eu já trabalhei, você faz um relatório super caprichado, o cliente não lê. Ou o contrário, eu tô na empresa, a agência manda um relatório todo mês, que só eu lia ou ninguém mais lia, assim, para que tá fazendo esses dados? Né? Sim. Não são chave, não são fundamentais, porque ninguém tá dando bola para eles. Uhum. Se um dia você parar de mandar e ninguém reclamar, assim, se você é uma pessoa que curte adrenalina, você curte ação e aventura, e você tá desconfiando com aquele relatório que você envia todo mês e nunca recebe resposta, experimenta atrasar ele um dia. Então, enfim. São táticas, né? Tocando fogo no parquinho. Tocando fogo no parquinho. Tem muitas métricas que são importantes, mas às vezes elas são importantes para você parar e analisar uma vez, de vez em quando. Não para ser tipo, toda semana, todo dia, todo mês. Até né? porque você não vai conseguir ver, né? Você não vai conseguir ter a dimensão do que é aquilo no dia seguinte. Né? Ou às vezes você está vendo uma média, que a média não vai variar muito semana a semana, ou até mês a mês. Tem que ser uma coisa mais longa, um período mais longo. Isso. Né? Então, assim, a gente também saber como olhar para essas questões aí, né? Então, não é só ter o que eu vou medir, para quem eu vou apresentar e que história eu vou contar, mas como que eu estou fazendo isso, né? Perfeito. Então, tem uma série de coisas aí que vão receber esse impacto e a gente precisa minimamente saber explicar, né? Então, vale também a gente ter essa capacidade de criticar o que está sendo feito, né? Então, acho que esse que é o grande ponto, né? Quando eu digo pra você tacar fogo no parquinho aí, experimentar, atrasar um dia aquele relatório que você suspeita que ninguém lê, né? Se você atrasou um dia e ninguém falou nada, atrasa mais um. E mais um. Você vê que você tava fazendo esse trabalho à toa, sabe? Dói você descobrir isso. Dói, claro que dói. Mas aí você já começa a entender, poxa, será que precisa? Né? Então, qual que é o reflexo desse trabalho lá na frente? Por exemplo, só para pegar aqui uma coisa que é mais comum no dia a dia da galera, e a gente vê isso em todos os lugares, ficar postando, assim, postar em redes sociais todo dia é uma estratégia que vai variar de empresa para empresa. Pode ser que você não precise fazer todos os dias, tá? O importante é ter uma constância, né? Mas a questão é o seguinte, beleza, supondo que você faça essa publicação todos os dias, qual é o efeito disso? Né? Será que isso traz tráfego? Será que esse tráfego traz venda? Então, começar a puxar o fio, sabe? Ver onde que vai dar esse tipo de coisa. A pessoa às vezes está olhando só a execução, então a métrica que ela está analisando, muitas aspas, é o número de postagens. Hoje postamos, ontem não postamos. Tá, mas e daí? Volta ao questionamento. Exato. Estamos postando, que resultado está tendo isso? Tá focando mais em branding? Então daí vamos pensar como é que a gente pode medir isso. Sim, mas se você que está focando em branding, não é postar um produtão lá que você vai ter essa resposta de branding, você né? Você está com alguma campanha, você está com alguma coisa além de só querer vender coisas ou empurrar um serviço goela abaixo. Exato. E mais, de novo, todo o esforço está sendo gasto, né? Seja por uma agência, seja por teus funcionários. O tempo que as pessoas, vão parar as pessoas para fazer aquela artezinha, aquele texto, encurtar o link, né? Fazer tudo certinho. Isso. Tá dando algum benefício? De ontem para hoje talvez não, mas vamos analisar então 1 mês, 2, 3. Tá, e não precisa nem deixar chegar lá mais na frente, né? A não ser que você faça uma mudança de estratégia, mas caso não exista... Pode ser mais ágil, né? Não, mas eu digo assim, caso não exista uma mudança de estratégia para os próximos dias e que você queira testar e tal, pega aí os últimos 3 meses dessa estratégia que estava rodando, analisa, será que isso trouxe o resultado esperado? Será que vale a pena continuar com essa estratégia para redes sociais ou não, né? Então, tudo isso faz parte desse plano aí de correção de rota, né? É o tal do PDCA que todo mundo fala, né? Então, o PDCA é o quê, senhor Guilherme? PDCA é o quê, senhora Luísa? Eita, é o quê? PDCA é o quê? É planejar, né? Plan, do, check, act, né? Então, planejar, executar, checar e agir em cima do que você checou, né, dos dados. Então, é você fazer esse plano, né, esse ciclo rodar e aí você conseguir, de fato, ter algum plano de ação concreto que faça sentido com os dados que você analisou. Mas aí volta lá naquilo que eu estava falando lá, né, na minha pistolagem aqui, né, que o cara não sabe por que ele está fazendo, ele não consegue planejar o que ele vai fazer e aí o relatório sai igual, né, sei lá, não sei, uma coisa fica horrorosa. tudo diluído, fica de novo, volta para a questão das métricas de vaidade, a própria Exato. Querer postar todo dia
acaba virando uma rotina que a pessoa acha que deve fazer, porque é preciso, todo mundo faz, mas sem uma estratégia, sem um planejamento correto por trás, né? Poxa, de repente, se você postasse 1/3 a menos, 1/10 a menos, postasse muito menos, de repente você teria um resultado muito melhor. Exato. Né? Pensado, mas aí acaba virando um negócio meio enxugar gelo. A pessoa, tá molhado, vou enxugar. E tá, mas tá, Tira o gelo daí, caramba. tá valendo a pena? Por que não vamos mudar isso aí, né? Bota o gelo no freezer, diabo. Porque, de novo, porque a pessoa tá postando porque acha que deve postar sem uma KPI, sem uma coisa que, de fato, mostre um retorno importante para a empresa, né? E aí, assim, a gente vai... Cara, isso, de novo, rende vários episódios aí, mas, assim, pra gente também já ir chegando, amarrar um pouco essa discussão, né, e dar um gostinho para uma próxima conversa, acho não, né? Isso tudo também tem muito a ver com como a gente escolhe as nossas brigas, né? O que eu quero dizer com escolher briga é o seguinte: onde você vai colocar teu carro para correr, né? Então, beleza, onde que eu vou postar, por exemplo, se eu for trabalhar com redes sociais, onde é o melhor canal para isso, né? Tem algumas metodologias, tipo lá o Bullseye, né, Framework, que tem lá naquele livro Tração, né, o Traction, do Gabriel Weinberg, que ele fala justamente assim dos 19 canais que você pode validar numa estratégia de growth, e a partir desses 6 você faz dos 19 você faz uma peneira de 6, propondo hipóteses do que você pode ter ou não de resultado positivo e negativo. Desses 6 você faz uma nova peneira de 3, e esses 3 você vai testar de fato, né? Claro, você pode validar aqueles 6 também, mas se você tiver braço, né? Mas acho que vai também, será que esse é o lugar certo para fazer isso, né? Será que o Instagram é a minha marca, tudo bem, é a principal rede no momento, mas será que o que eu estou fazendo hoje no Instagram é a melhor coisa que eu poderia estar fazendo? Então, botar esses questionamentos, mas para a gente começar a calibrar a conversa e decidir se isso vale a pena ou não, né? Sim. Não, com certeza. E acho que uma última coisa que eu gostaria de falar aqui, para também não se alongar muito, mas é sempre ter cuidado, que parece-me óbvio, mas ter cuidado com a fonte desses dados, né? Ah, sim. Porque muitas... Eu, por exemplo, vamos falar de SEO lá. Eu sempre prefiro, obviamente, a única fonte mais confiável seria do próprio Google, né? O Search Console da vida, por exemplo. Mas às vezes as pessoas, não, porque eu uso a ferramenta XYZ, eu uso SEMrush, eu uso isso, aquilo. Isso é legal, mas isso aí são dados captados por eles, né? Então, cuidado, tente encontrar lá em algum lugar da ferramenta que diga como que são coletados esses dados, se a gente pode realmente confiar 100% neles ou fazer uma extrapolação. Isso. Né? Então, a gente que passou pelo mestrado aí, Luiz está no doutorado, mas então a parte da estatística é muito importante. Ter alguma validade de amostra esses dados, você está coletando uma coisa ali que vai estar totalmente enviesada, né? Sim, sim. Dependendo da área, da indústria que você quer analisar, por exemplo. O B2B, vamos pegar dados lá de impressões de ads. Às vezes você não vai ter um volume suficiente, né? No próprio Google Ads lá, por exemplo, para te dar um caminho. Então, talvez você precise procurar outras formas de medir, né? Tentar um caminho, talvez não tão direto, mas que te dê uma ideia do que está acontecendo, né? Ou, ao mesmo tempo, a gente vê aí histórias do próprio Facebook, às vezes do próprio YouTube lá, que dão uma inflada nesses dados, né? Então, o número de impressões o Facebook recalculou lá. Na verdade, admitiu que estavam inflados, né? Número de views. Então, cuidado também se você levar muito a ferro e fogo, né? Ter uma fé cega em uma métrica específica. Por isso que, não que vamos questionar tudo, mas você ter esse cruzamento, de novo, de dados que mostrem se realmente está tendo essa correlação, que nem sempre é causa. Correlação não é causa? Não é causa, né? Então, cuidado com isso também. Entra em todo um papo estatístico aí, mas você não depender somente de uma fonte ou de uma métrica. Exato. Né? E assim, acho que até pra gente, né, eu tô aqui com uma dica legal, mas eu vou esperar daqui 1 minutinho para passar essa dica para vocês na hora da dica. Mas acho que a grande questão quando a gente está falando de dados é assim, não é que desconfie, mas, cara, olha 2 vezes, sabe? Pergunta, questiona, sabe? Tenta entender por quê. Eu acho que essas 3 coisinhas que o Guilherme falou lá, das 3 perguntinhas ali, das 3 camadas de Idaí,
são essenciais. E é uma forma simples e bem rápida, não custa R$0. Olha só que legal. Custa R$0 você implementar esse método na sua rotina. Método de validar os dados, né? Exato. Você começa a fazer isso, começa a questionar. Você vê que muitas vezes se jogar essas 3 perguntas aí pro teu chefe, pode ser que nem chegue na terceira, às vezes na segunda, na primeira mesmo, ele já vai parar aí. Opa, né? Não tinha pensado nisso. Mas você começa a melhorar um pouco, né, essa rotina e começa a limpar melhor o que você está analisando, né? Sim, e não é a questão de ser o chato das métricas, mas até mesmo porque se você não fizer esse questionamento prévio, pode ser que a pessoa que esteja do outro lado vendo o seu relatório seja a primeira coisa que ela pergunte, tá, mas por que eu deveria me importar com isso? Sim. E às vezes você tá, não, mas que todo mundo vê. Tá, mas pro meu negócio não é importante. É aquela clássica, né, frase de mãe, né? Você não é todo mundo. Exatamente. Então, tipo, mas todo mundo reporta isso. Filhão, você não é todo mundo. Então, é legal a gente ter isso, assim, acho que é um bom, vamos dizer assim, um bom conselho pra sua vida, beleza? Chegamos naquele momento que a gente vai, né, trazer aí pra vocês a hora da dica, né? Eu pensei em uma aqui, posso me antecipar? Mas é claro. Eu acho que eu já devo ter dado essa dica, mas dane-se. O podcast também é meu e eu vou dar a dica quantas vezes eu quiser. É um livro sensacional, eu recomendo para todo mundo que quer começar a se organizar, ter uma lógica mais experimental dentro das suas estratégias, que é o Hacking Growth, do nosso amigo Sean Ellis, né? Uhum. Então esse é um livro que vale muito a pena e é nele que você vai encontrar a definição daquilo que eu comentei nesse episódio aqui, que é a North Star Metric, né? A tua estrela do norte. Estrela guia. Estrela guia, estrela do norte. Isso, ela vem no norte. Ela vem, nortista. Groenlândia, ali, norte do mundo, né? Então, o negócio é a gente conseguir enxergar qual é a melhor maneira da gente, né, orientar o nosso processo como um todo, né? Então, essa questão aí que eu falo da gente colocar essa estrela guia e ter a nossa métrica principal de negócio e aí decompor o restante a partir dela, é um exercício que está nesse livro. Então, acho que vale muito a pena. Ele está disponível já em português pela editora HSM, né? Se você prefere ele em audiobook, ele tem versão em inglês também, tem para Kindle, então você não tem desculpa, amigo. Leia, apenas leia. E qual a sua dica, caro Guilherme? Bom, apesar de já ter mencionado durante o podcast, mas eu gosto demais deste blog do Avinash Kaushik. Eu sei que o nome é um pouco difícil, então a gente coloca lá no... o link vai estar na descrição. O blog dele chama Occam's Razor, mas que não é só sobre analytics, né? Então ele questiona muito, como eu falei, coisas que podem ser aplicadas a diversos tipos de dados, né? Então questionar lá as 3 camadas daí, os tipos de liderança que vão receber esses dados. Então ele dá uma série de... E é uma linguagem simples, apesar do blog ser todo em inglês, né? Então tem essa questão, mas tem muita coisa boa aqui, bacana, de uma maneira divertida, descontraída que ele escreve. E também ele tem livros, né? Então alguns livros deles estão traduzidos para o português aí, a gente encontra fácil, mais focadas no Analytics lá, o Analytics 1 hora por dia, o Analytics 2.0. Mas dê uma olhadinha no blog dele, ele não atualiza muito, tá? Mas tem bastante conteúdo antigo que ainda... Vale muito a pena. Vale a pena, exatamente, porque não está muito datado, né? São questionamentos aí que continuam valendo. Sim, é base, né? É coisa de base mesmo. Exatamente. Bom, galera, estamos chegando aí ao final de mais um episódio do nosso Boteco do Marketing. E agora eu jogo uma pergunta para você, senhor Guilherme, onde que as pessoas nos encontram caso elas queiram, sei lá, mandar um recebido, mandar uma dizer, carta. Nossa, que legal que esse podcast, onde que as pessoas podem fazer isso? Mandar um telegrama, uma carta. Isso, me liga, me manda um telegrama, exato. Uma carta de amor. Nossa caixa postal? Isso. Bom, se quiserem trocar ideias conosco, né, mandar dúvidas, críticas, por favor, mandem dúvidas e críticas e sugestões também, né? Não temos uma caixa postal aí física, mas vocês podem entrar em contato conosco pelo @botecomkt. Ou também nos nossos arrobas pessoais, né? Que o seu é o... gconter. E o meu é o @luisabwk, né? Luisa com S, obviamente. Obviamente, porque entre 2 vogais você usa o S. Acho que sim. É isso. Pelo menos foi o que a minha mãe me disse. Então, acho que... Guilherme sem S. Quê?
Aonde iria esse S? Fica aí a questão. Se você sabe onde iria o S de Guilherme, manda aí pra gente nos comentários, nas nossas redes sociais e estamos aí. E, bom, minha gente, o que eu posso fazer agora? Agora eu posso agradecer pelo tempo de vocês que ficaram aí com a gente até o final desse episódio. Esperamos que vocês tenham gostado, né? Esperamos que sim, esperamos que, né, às vezes quando ocorrem essas pequenas pausas em nossa programação, vocês também tenham essa paciência de aguardar um novo episódio, né? De sempre estar ansioso para postar mais um. Ah, sim, e claro, eu reitero aqui, se vocês quiserem sugerir temas, entrevistados e tudo mais, manda lá pra gente. A gente vai adorar trocar essa ideia e seguir em frente aí com os nossos próximos episódios do podcast, beleza? É isso aí. Bom, minha gente, então é isso. Um grande abraço pra vocês, a gente se vê na próxima. Um beijo, até! Beijo, pessoal, um abraço. Tchau! Tchau.